A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de estudo bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo mais um vídeo para o canal. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado, curta os vídeos, comente, se estiver gostando do conteúdo, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E você, que ainda não é inscrito no canal, mas que tem assistido nosso vídeo, se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa ter um crescimento. E para que isso aconteça, eu preciso que você se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe. Hoje, um breve estudo na Palavra de Deus, que tem o tema Deus se importa comigo, né? Deus se importa comigo, porque muitas vezes a gente tem tanta coisa acontecer, tanta catástrofe, tantos problemas na vida do ser humano que o ser humano se pergunta: Deus realmente se importa comigo? Para isso nós vamos, texto bíblico, Salmos 8, versículo 4 a 6, mas vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Tá? Verso 6. Faze que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, né? Porque o homem ele foi criado para dominar sobre as coisas da terra, mas por conta do pecado, né, ele perdeu, né, esse domínio, porque a terra ficou toda corrompida. E o verso 5, né, o verso 4, ele vai dizer: quem é o homem mortal para que eu te lembres dele, né? Quem é o mortal para que Deus se lembrar dele? E o filho do homem para que tu visites, né? Porque muita gente faz essa pergunta. Tanta coisa acontece, né, que o ser humano fica assim, se perguntando se Deus realmente, né, se importa com ele. Assim também para nós. Embora sejamos tão imperfeitos e rodeados de fraquezas, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, resgatando-nos da condenação eterna, porque o homem estava distante de Deus. E quem resgata o homem de volta para Deus é quem? Jesus. Por isso que ele vai dizer lá em Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é conseguida através de Jesus Cristo, né? Primeiro ponto nosso, nós vamos aprender o quê? Quem é Deus? Só viveremos a entender quem é Deus quando entramos em contato com a Bíblia. O que você sabe acerca de Deus? Saber que Ele existe não é tudo, conforme escreveu Tiago. Você crê que há somente um Deus. Ótimo, os demônios também creem e temem de medo. Tiago capítulo 2, verso 19. Não adianta só saber que Deus existe, né? Porque muita gente sabe que Deus existe. E isso aí não é o suficiente. Saber é bom, mas tem que saber que Ele existe não é tudo, conforme escreveu Tiago, que muita gente sabe, mas não está nem aí para Deus. Muita gente sabe, mas não quer obedecer a Deus. E os demônios sabem que Ele existe. E eles sabem que crê. E até o temem, né? Por consequente, nosso conhecimento de Deus não pode limitar-se a saber que Ele existe. Temos de saber também quem é Ele. É isso que nós devemos saber. Quem é Deus? O que é Deus? Né? Isso a gente tem que saber. Não é a gente só saber que Ele existe. Aí vai dizer, o Criador dos céus e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aliás, Ele não somente tudo criou, como também tudo sustenta. O Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Salmo 146, verso 6, né? Porque tudo que não existe no mundo, quem criou foi quem? Foi Deus. Tudo está sob a direção dele. Segundo, o Criador do ser humano. O homem não é um superproduto de um processo evolutivo. Surgiu através de um ato criativo. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos,
selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1:26, né? Porque quando Deus fez o homem, ele deu poder a ele para isso. Ele dominar sobre todos os animais da terra, tanto do ar, do mar, que se rastejam, tudo Deus poder ao homem para isso. O que fez o homem perder esse poder, essa autoridade, foi simplesmente quem? O pecado. Mas Deus não deixa de se importar com o homem. É tão tal que o homem peca, se corrompe, mas ele envia Jesus para morrer no lugar do homem. Envia Jesus para levar a cruz. Terceiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus que em todos recebem ajuda. O Deus de quem todos recebem ajuda. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, né? Porque Deus ele ajuda a todos. Ele quer salvar a todos através de Jesus Cristo. Ele não deixou o homem à mercê de si mesmo. Não. Ele sempre vem ajudando o homem, dando livramento, cuidando, né? dando sabedoria. Tudo isso Deus proporciona ao homem, porque o homem é uma criação de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Está olhando para o homem, está vendo Deus. Independente de seja mulher ou homem. Mas ele é a semelhança de Deus. Né? Olhou para o homem, está vendo Deus. Conforme você poderá facilmente concluir, sendo Deus o Criador e sustentador de tudo quanto existe, e sendo também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como poderia Ele não se importar com você? Portanto, não se esqueça, você é precioso aos olhos de Deus. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ele ama a todos. Ele recebe a todos. O que cabe ao ser humano é se voltar para Deus e andar conforme a vontade dele, e não a sua própria vontade. Segundo, a redenção do ser humano. Deus sabia que o ser humano fracassaria. Sabia? Sabia que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Sendo onisciente, de tudo sabe. Todavia, ele fez questão de criar o homem dotado de livre-arbítrio, mesmo sabendo que mais tarde viria Adão a usar a sua liberdade para desobedecê-lo. Somente Deus poderia dar semelhante liberdade para a sua criatura. Ele, porém, já tinha um plano de redenção para apresentar aos nossos primeiros pais. É claro, porque mesmo Adão pecando, mesmo Adão transgredindo, mas Deus já tinha um plano já estabelecido, já sabia, tinha entendimento de tudo, que ele é onisciente. Ele já sabia que Adão ia desobedecer, mas ele não se importou com isso, porque no plano dele, ele enviaria quem? Jesus, para trazer o homem de volta para si mesmo. Aí, a queda do homem. Ao explicar aos romanos as consequências da queda do ser humano, escreveu o apóstolo Paulo: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23. Isso significa que todos os judeus e os demais povos nasceram com tendência para a prática do pecado. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de resgatar-nos dessa maldição. É claro, somente o sacrifício de Cristo é capaz de nos resgatar dessa maldição, porque todo homem já nasce, né, com a natureza pecaminosa que ele herdou de Adão. E ele sempre, né, vai querer estar fazendo a coisa que não agrada a Deus. Mas para ele ser resgatado dessa maldição, o sacrifício de Jesus, né, foi feito para isso, para resgatar o homem, para tirar o homem da maldição e trazer o homem para a liberdade em Cristo, que garante ele o quê? Vida eterna. Segundo, a provisão de salvação. Com a queda do homem, Deus apresenta o Redentor da raça humana, Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme lemos em 2 Timóteo. Pois existe um só Deus e um só homem, que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus, né? Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 6, que vai dizer que só há Deus e um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Né? Porque Jesus Cristo ele veio ao mundo como homem, 100% Deus e 100% homem, mas ele foi à cruz como homem, para remir todo o pecado da humanidade. O preço que o pecado exigia, quem pagou foi quem? Jesus Cristo. Como você observou, Deus se importa muito com a sua vida. De outra forma, ele jamais teria lhe oferecido um plano tão maravilhoso como a salvação de sua alma. Deus deseja que você aceite a Cristo, a fim de que você possa
entrar nos céus e desfrutar de todas as belezas espirituais ao lado de Jesus, nosso eterno Redentor, é claro. Porque mesmo o homem pecando, mesmo o homem transgredindo, mas Deus envia quem? Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para remir todo o pecado da humanidade. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque o único que perdoa pecado, o único que escreve o nome do livro da vida é quem? Jesus. E Ele nos ama. E Ele nos ama. 1 João capítulo 4, verso 6. 1 João capítulo 2 e 6. 1 João 4, 19, perdão. Vai dizer o quê? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus, acima de tudo, Ele nos amou primeiro. Antes da gente amar Jesus, Ele já nos amava. E Ele veio morrer naquela cruz por amor, por mim e por você. Então, Jesus, Ele se importa conosco.